Alô, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo à meditação das leituras desse domingo de Pentecostes, que fecha o ciclo pascal, o tempo pascal, dentro da liturgia da nossa igreja. Já é com saudade dessa época tão importante para a nossa fé, mas Deus é muito sábio, a nossa igreja também. Exatamente, encerramos agora para já ficarmos sonhando em entrar no período pascal outra vez no próximo ano, né? A gente, quando tem muito de alguma coisa, a gente acaba valorizando pouco aquilo que a gente tem. Então, gostaríamos de ter mais tempo de tempo pascal, mas voltaremos ao tempo comum, aprendendo a enxergar a presença de Deus nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Então, nesse último domingo do tempo pascal, nós temos a solenidade de Pentecostes. Pentecostes, o reavivamento da igreja. A oportunidade de todos nós nos abrirmos para a ação do Espírito Santo, que nos faz de novo, que nos santifica, que nos ajuda a viver no nosso dia a dia a ressurreição que Jesus conquistou para nós. Então, vamos aproveitar bem os ensinamentos dessa leitura para podermos abastecer o nosso coração e a nossa alma da mensagem do tempo pascal e da presença do Espírito Santo, que vai continuar conosco, dado que Jesus voltou para a glória do Pai. Mas não está longe de nós, muito pelo contrário. O fato de Jesus ter subido aos céus não significa que ele se afastou de nós, só que ele encontrou uma forma diferente, invisível aos olhos, mas muito presente no nosso coração. Que Deus nos abençoe a todos, abençoe os nossos ouvidos, abençoe a nossa inteligência, abençoe a nossa voz, para que sejamos bons instrumentos de Deus ao proclamarmos essas leituras no final de semana. Estamos fazendo essa meditação fora do nosso dia normal, hoje e na semana que vem ainda, porque eu estou fora do Rio de Janeiro e estarei viajando para fora do país na sexta-feira. E na outra semana estarei voltando para o país. Então, sexta-feira é o nosso dia normal dessa meditação, mas já estamos antecipando para não ficarmos sem. Você que não vai poder assistir ao vivo vai ver essa gravação depois. Espero que ela seja de bom proveito para o seu ministério, para a sua vocação, de ser a voz de Deus que proclama as verdades que precisam chegar aos corações nesse final de semana. Vamos ver então que as leituras vão estar nos falando. É o domingo de Pentecostes, Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Exatamente 40 dias depois da Páscoa, nós celebramos a ascensão de Jesus aos céus. Depois que Jesus subiu aos céus, os discípulos obedientemente fizeram o que Jesus recomendou na semana passada, nas leituras da semana passada. Eles ficaram em Jerusalém em oração, esperando a vinda do Espírito Santo. E ficaram lá em muito boa companhia. Certamente eles estavam todos com medo dos judeus, mas Maria, Nossa Senhora, estava lá com eles, ajudando eles a permanecerem firmes na fé, confiantes na realização das promessas de Deus. Vamos lá, então. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde eles se encontravam. Então, apareceram línguas como que de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo.
Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: Estes homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que ali residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Essas são para nós palavras do Senhor. Ok. Pentecostes, 50 dias após a celebração da Páscoa. Ora, era uma festa muito especial para o povo judeu, porque coincidia com a festa da colheita. Na colheita, os discípulos colhiam o trigo, trituravam aquele trigo, transformavam em farinha, misturavam a farinha com água, e essa farinha misturada com água levada ao forno virava pão. Tem um sentido todo especial para nós, Pentecostes. Os discípulos, durante 3 anos, foram trigo, foram plantação do Senhor, foram lavoura do Senhor. E na lavoura, o agricultor está lá, arando o campo, adubando o campo, botando fertilizante, cuidando para que as aves não comam aquela semente que foi semeada, para que os animais não pisem e impeçam aquela plantinha de colher. Ou seja, durante o período de lavoura, aquela semente, aquela planta, ela suga do seu senhor, o agricultor. Mas, uma vez que ela esteja madura, pronta para ser colhida, ela morre como planta. Ela é triturada, que não é fácil, deve doer para caramba. Ela é misturada com a água, ela é assada e se transforma em pão que alimenta muitos. Esse é exatamente o nosso chamado em Pentecostes. Nós fomos planta, fomos velados, cuidados, amparados pela graça de Deus. Em Pentecostes, nós somos chamados que todo aquele que recebe também tem a função de dar. Em Mateus 10, versículos. Em Mateus 10. E fugiu agora? Versículo 6, se eu não me engano. Deus diz, ou 3, de graça recebestes, agora de graça vai e dai também. O trigo é triturado, ele primeiro morre como planta. Nós também precisamos morrer para nós mesmos. Precisamos de conversão. Precisamos ser sepultados com Cristo, como ele foi. E o nosso batismo simboliza exatamente isso. Morremos com ele para ressuscitarmos com ele. A morte não é fácil, ela é dolorida. Nós, para sermos de Deus, vamos sofrer a morte da perseguição, da implicância, das piadinhas, da rejeição. Muito natural isso. Mas somos misturados com água, a água que lava, a água que purifica, e levadas ao forno. Tanto a água quanto o forno são, na verdade, na graça de Deus, a mesma pessoa. O Espírito Santo que no batismo nos lava, mas no crisma nos aquece, nos faz fermentar, frutificar aquele fermento e tornarmos pão. Se você come um pão cru, você vai ter uma indigestão, mas se aquele pão é levado ao forno, se ele é aquecido pelo calor da graça de Deus, que é o Espírito Santo, aquela massa se torna possível de ser ingerida e sacia, e acaba com a fome, e preenche, e enche aquele que comeu aquele pão de bem-estar. Quem não gosta de um pão fresquinho, quentinho, saído do forno, com um pouquinho de café e uma manteiguinha, então, sensacional.
É isso que somos chamados a assumir em Pentecostes. Nós que sugamos de Deus. Está na hora de dar. Está na hora de mostrarmos o nosso lado igreja. Não igreja que suga, mas igreja que doa. Igreja que vai ao encontro de quem não tem Deus. Igreja que é missionária. Igreja que é testemunhal, que é, na verdade, exemplo, que é modelo de vida para aqueles que ainda não encontraram o Senhor. Os discípulos, obedecendo a Jesus, estavam todos no mesmo lugar, com Maria. Nós vamos ver isso mais no Evangelho. Mas eles estavam no mesmo lugar. Isso também é um ensinamento para nós. Quando somos igreja, estamos mais abertos a receber o Espírito Santo. Quando achamos que nos bastamos sozinhos e que não precisamos do outro, temos mais dificuldade de ter essa mesma graça. Porque em Mateus 18:19, Jesus diz: onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E tudo o que pedirem em nome do Pai, eu certamente lhes concederei. Então, quando estamos reunidos, tendo em comum aquele que é o centro de todos nós, Jesus Cristo, ele está no meio de nós. E como é ele quem concede o Espírito Santo, temos muito mais chance de sofrermos um Pentecoste na nossa vida quando estamos em igreja do que quando estamos isolados, trancados no nosso cantinho. Estavam juntos. E o que acontece naquela casa onde eles estão? De repente, forte barulho, uma forte ventania, saindo de uma única casa, gente. Ora, aqueles que estavam dentro da casa não sofreram nada. Imagine. Mas aqueles que estavam fora da casa correram para perto daquela casa para ver o que estava acontecendo. Porque a curiosidade mata o gato, mas pega todos nós. Quando a gente vê o trânsito muito parado porque um acidente aconteceu, a gente, quando a oportunidade de passar está lá com a gente reduz, prendendo mais ainda o trânsito, porque a curiosidade de saber o que foi que aconteceu, quem se machucou, quem é o culpado da história, que quanto tempo aquele engarrafamento tem perspectivas de durar, a gente quer ver tudo isso. Né? Pois é, isso funcionou a favor de Deus e esses barulhos, essas línguas de fogo, foram exatamente para chamar a atenção da população de Jerusalém. E Jerusalém estava cheia. Por quê? Porque todos aqueles, de alguma forma atrelados à fé judaica, tinham ido para Jerusalém para a festa de Pentecostes. Então, lá você tinha medos, partos, eremitas, judeus, cretenses, toda aquela relação que a gente vai ver agora. E eles foram todos para perto daquela casa. Que fenômeno é esse? Que de repente, de dentro de uma casa, sai essa ventania, essas línguas de fogo aparecem. O que está acontecendo aqui? O Espírito Santo finalmente desce sobre aqueles discípulos. Não é que os discípulos tenham recebido o Espírito Santo naquele dia, embora seja esse um termo que a gente usa muito frequentemente por tranquilidade. Na verdade, os discípulos receberam o Espírito Santo lá em João, no capítulo 20, quando pela primeira vez Jesus ressuscitado se reúne com os discípulos, ele sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Tal como nós, no nosso batismo sacramental, recebemos o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é Deus. E sendo Deus, toda aquela obra que ele tem para realizar, ele não realiza na nossa vida enquanto nós conscientemente não dizemos para ele o nosso sim. Então, o que aconteceu em Pentecostes foi que aqueles homens que haviam passado a conter o Espírito Santo, desde a ressurreição de Jesus, eles finalmente tiveram a coragem de se entregar a esse Espírito Santo, de deixar esse Espírito Santo movê-los, mostrar para eles o que devia ser feito, como falar, como agir, para mostrar e revelar Jesus Cristo.
Nós também já trazemos o Espírito Santo no nosso coração. Mas será que estamos sabendo mostrar essa presença do Espírito Santo para quem se encontra conosco? Será que estamos sabendo mostrar a presença desse Espírito Santo para quem mora na nossa casa? Para quem a gente convive no trabalho? Para as pessoas da nossa pastoral lá na igreja? É isso que, teoricamente, a gente quer fazer acontecer em Pentecostes. Essa multidão se reúne de frente da casa. Os discípulos, então, saem daquela casa e começam a pregar o Evangelho. E aí está o lado fantástico que fascina aqueles que estavam em Jerusalém. Porque certamente aqueles discípulos eram aqueles pobres galileus pescadores. Nenhum deles era doutor em coisa nenhuma ou tinha diploma de poliglota. Mal e porcamente eles falavam lá o aramaico que era falado naquela região, com algumas expressões talvez em latim, por causa da presença dos romanos, alguma coisa de hebraico, por causa do uso do hebraico na liturgia judaica. Mas o que aconteceu é que cada um daqueles estrangeiros ouvia esses homens ignorantes falando sua própria língua. O que nós vemos acontecer aqui em Pentecostes é, na verdade, a reversão do castigo que foi dado por Deus aos homens lá em Gênesis 11. Em Gênesis 11, os homens quiseram usar a sua capacidade de unir as suas forças para construir uma torre para poder chegar até Deus. Não poder ficar mais perto de Deus, mas para mostrar que onde Deus estava, eles também podiam chegar. Como se eles pudessem, pelo próprio mérito, chegar a estar na mesma altura de Deus. Então, naquela ocasião, em Gênesis 11, na Torre de Babel, Deus separa as línguas. Ele separa a capacidade do homem de se comunicar um com o outro para se unir em torno de um propósito comum, porque esse propósito comum era mau, era perversivo, não estava de acordo com o que seria o melhor para a humanidade. Mas agora, com o Espírito Santo, tendo Jesus Cristo em comum, esse Espírito pode unir outra vez as línguas, porque esse Evangelho precisa ser anunciado a todo o universo, independente do idioma que alguém está falando. Então, meus irmãos, Pentecostes deveria ser conhecida como a festa da unidade da igreja, onde somos chamados outra vez a sermos um só povo, um só coração, uma só alma, não para poder promover a nós mesmos, mas para promover a verdade de Cristo, para promover o Evangelho de Cristo. Independente de sermos galileus, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia e de tantos outros lugares. Vamos usar o fato de que somos capazes de nos compreender uns aos outros para falar na língua que o outro entende. Quem é Deus? Quão grande é o amor de Deus? E o quanto sermos igreja é o sonho de Deus. O salmo responsorial é tirado do Salmo 103. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria. Então, meus irmãos, o que esse salmo nos estimula é: deixa o Espírito Santo de Deus. Aquele que Jesus disse para Nicodemos que se nós não renascêssemos da água e do Espírito,
não teríamos parte no reino dos céus. Deixa esse Espírito vir a nós, deixa ele nos fazer novos, deixa ele lavar em nós aquilo que precisa ser purificado, mas deixa ele aquecer nos nossos corações aquilo que está frio, que está morno, que está desanimado, para que possamos nos revestir de Cristo e proclamarmos o Evangelho de Cristo, tal como esses discípulos, de uma forma que as pessoas com quem a gente se encontre nos entendam, porque estaremos falando não a língua dos homens, mas a própria língua de Deus. A segunda leitura é tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios e diz assim: Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo. E de todos nós bebemos um único Espírito. Essas são palavras do Senhor. Linda essa carta de São Paulo, que nos mostra exatamente o nosso chamado de sermos igreja. O trigo, quando é plantado, ele é uma planta que é visível individualmente por ele mesmo. Mas quando ele é colhido e triturado e vira farinha, você já não consegue, olhando para aquela farinha, saber de que grau, de que grão de trigo veio aquela farinha. Porque você vê o todo e não a individualidade de cada bagulho, bugalhozinho de trigo que foi usado ali. Esse é o nosso chamado de sermos igreja. Se somos unidos, nós temos mais força para pregar esse evangelho. Então, esse Espírito Santo, que é quem nos leva a entender Jesus, é também quem vai nos ajudar a testemunhar Jesus, através daquilo que cada um de nós pode contribuir para essa igreja. Temos dons diferentes, mas o propósito é um só. E é o Espírito Santo que vai suscitar todos esses dons. Nem todo mundo tem o dom de sabedoria, nem todo mundo tem o dom de liderança, nem todo mundo tem o dom de pregação, nem todo mundo tem o dom de oração pela cura, nem todo mundo tem o dom de interceder pelos outros. Cada um temos dons diferentes, mas é o mesmo Espírito que suscita todos os dons. Se temos dons diferentes, temos ministérios, temos aplicação diferente para esses dons. Mas temos que estar servindo a um mesmo Senhor e não a nós mesmos. O patrão é o mesmo. A cabeça que pensa e que determina o que tem que ser feito é o mesmo, é o Senhor. Temos diferentes atividades a cumprir, mas o nosso objetivo é um só: mostrar que pertencemos ao mesmo Deus, porque é Ele que realiza tudo em todos. Então, esses dons diferentes que temos, vamos colocar em comum para o bem de todos aqueles que estão na igreja. E cada um contribui com a sua forma de ser, com o seu ministério, com o seu dom. O corpo, ele tem muitos membros que não são nunca iguais aos outros, mas somos o mesmo corpo. Então, o meu irmão que está na pastoral X não é meu inimigo, porque eu estou na pastoral Y. Porque, na verdade, se eu estou no batismo, ele está no crisma, e o outro está no pastoral da família, e o outro está no pastoral dos jovens, e o outro está no pastoral
do dízimo. O nosso propósito é um só, é mostrar a Deus e não a nós mesmos, competindo com os outros. Eu estou somando com eles. E é isso que é ser igreja. E é isso que o Espírito Santo quer suscitar em cada um de nós. Então, não importa se somos judeus ou gregos, se somos brasileiros ou franceses, se somos ricos ou pobres, se somos jovens ou velhos, se somos homens ou mulheres, nós, na verdade, temos um único Deus. Somos parte de um único corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja. E esse Espírito Santo, ele quer nos ensinar a não apenas aprender isso, mas praticar. Seremos mais igreja assim. O Evangelho, coisa bacana, uma das sequências obrigatórias da igreja, e a mais bonita, talvez, é exatamente a sequência de Pentecostes, que geralmente é cantada. Para você que vai estar na missa esse final de semana e talvez não se lembre da melodia, vamos nos lembrar que quando cantamos, na verdade, estamos unindo a nossa voz à voz dos outros que estão na igreja com a gente e tudo funciona muito melhor. Então, essa sequência é assim: Espírito de Deus, enviais do céu um raio de luz, um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, doce alívio vinde, no labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós, o íntimo de nós, sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei, o frio aquecei. Dai a nossa igreja, que espera e deseja vossos 7 dons, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna, alegria eterna. Muito linda, né? Fora o desafino aqui da sua professora, tenho certeza que vocês vão cantar muito bonito para o Espírito Santo e para a Igreja de Deus. Já o Evangelho é tirado exatamente do capítulo 20 do Evangelho de João, quando Jesus ressuscitado se reúne com os discípulos pela primeira vez e concede a eles o Espírito Santo. Vamos lá. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes a mão e o lado. Então os discípulos se alegrarem por verem o Senhor.
Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Essas são para nós palavras de salvação. Então, Jesus quer estar no meio de nós e portas fechadas não o podem deter. Principalmente quando o objetivo de Jesus em estar no meio de nós é exatamente nos conceder o Espírito Santo. A primeira condição para a gente receber o Espírito Santo é a gente estar em paz. E por isso Jesus, ao entrar naquela sala, ele em primeiro lugar semeia a paz no coração. Porque quando estamos tomados pelo medo, pela angústia, pela preocupação, geralmente metemos os pés pelas mãos, queremos resolver os nossos problemas por nós mesmos e não escutamos a Deus. Então, Jesus, em primeiro lugar, pega aqueles discípulos que estavam ainda com medo depois de ver o seu mestre morrer na cruz e diz: Que acalme o seu medo. Vejam, eis as minhas mãos, eis o meu lado. Eu sou aquele mestre que vocês viram morrer. A morte não me deteve. E aí, imediatamente, a angústia dos discípulos se transforma em alegria. E agora que a angústia não está mais lá, Jesus então repete outra vez: A paz esteja convosco. Não agora para eles, mas para eles levarem para os outros. Então Jesus diz: Como o Pai me enviou, agora eu também vos envio. Mas ele não nos envia só, ele nos envia com a força do alto. Ele nos envia com a graça do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que agiu em Jesus e o capacitou para realizar a obra de Deus. É aquele que quer agir em você, meu irmão, em mim também, para que nós sejamos instrumentos de construção da Igreja de Deus. Para que as pessoas que nos cerquem não precisem esperar o fim dos tempos para viver o Evangelho. Se você transmitir o Evangelho do Senhor com autoridade, você vai ajudar a quebrar a dureza do coração, do medo e da angústia daqueles que construíram muralhas ao seu redor para não deixar Deus entrar. Deus precisa de você, mas Ele não te manda desamparado. A força necessária para fazer a obra dele é o Espírito Santo que concede. Que Ele conceda a você, a mim e a todos nós. E que possamos chegar um dia para Jesus e dizer: Senhor, eu abri o meu coração para esse Espírito e eu fui então capaz de falar aos corações, independente dos idiomas, independente das diferenças. Eu fui capaz de revelar o teu rosto para mim. Que assim seja. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que Ele volte para nós o seu rosto e se compadeça de nós. Que Ele nos mostre a sua face e nos dê a sua paz. É o que pedimos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Na próxima semana, nossa meditação ainda será na quarta-feira. Fiquem com Deus. Bom Pentecostes. Abram-se totalmente para esse Espírito Santo. Que Ele os abençoe. Amém.